Em abril deste ano, a presidenta afastada Dilma Rousseff publicou um decreto que permite o uso do nome social em toda a administração pública federal. Eu disse agora há pouco que era a principal reivindicação da parada. Na verdade, eles reivindicam o nome civil. A gente continua a falar sobre esse assunto agora com os advogados Luiz Arruda e Paulo Iotti, que também são ativistas LGBT. Boa tarde, obrigado por terem vindo. Boa tarde, Priscila, obrigado pelo convite, obrigado. Qual a avaliação que vocês fazem da parada gay? Deu tudo certo? Foi ótimo? Parada LGBT? A 20ª edição, né? A 20ª edição foi ótimo, foram 14 reuniões com todo o movimento social e eu acho que a gente conseguiu botar todas as pautas na rua. Já há muitas conquistas, né? Muitos avanços. Para você, essa avaliação que vocês fazem também? Há muitos avanços de políticas públicas, mas que dependem muito da boa vontade dos funcionários públicos para funcionar, mas é avanços em termos legais, de leis legislativas, vindo do legislativo, né? Não há nenhum até hoje, infelizmente. Por exemplo, a questão do nome social, né? Quer dizer, só você sendo travesti transexual, que só uma travesti transexual poderia dizer isso com razão, com precisão, mas você vai no SUS, pelo que elas e eles relatam pra gente, tem funcionário público que, apesar da obrigatoriedade de respeitar o nome social pelo SUS, e mesmo informado da existência dos decretos que obrigam o respeito, os funcionários simplesmente ignoram. Então, falta a capacitação, falta a sensibilização dos funcionários públicos ainda. Então, a gente tem avanços, mas ainda precisa avançar bastante. O que significa, então, essa reivindicação pelo nome civil? O que muda? A questão é assim, para você poder mudar de nome hoje, você tem que entrar com uma ação na justiça. É isso qualquer pessoa. Para travestis e transexuais, acabam exigindo ainda, né, os juízes, promotores, exigem que você apresente laudo de psicólogo e psiquiatra, entre outros, às vezes depende do juiz. Isso acaba patologizando as identidades trans, né, o que é um erro. A França, em 2009, falou que transexualidade, travestilidade não são doenças, é uma tendência no mundo, né? Na Argentina, você tem uma lei que é a reivindicação do movimento, né? O projeto de lei do deputado João Willis, ele traz para o Brasil a lei argentina, com adaptações, para quê? Para que você possa ir diretamente no cartório, dizer, se declarar que você é travesti ou transexual e que você quer mudar o seu nome e o seu gênero, né? O seu sexo, independentemente de laudo. Então, hoje você precisa de um psicólogo, de um psiquiatra atestando que você é transexual. O que é problemático, é caro, os travestis transexuais não sabem disso, não sabem muito aonde procurar, o serviço público que oferece ainda é muito falho, tem poucos profissionais. Então, e esses laudos, o profissional se limita a ver se a pessoa realmente se entende como travesti ou transexual, porque não tem como convencer do contrário. Essa é a reivindicação mais urgente? É uma das reivindicações mais urgentes do movimento, porque essa população é muito fragilizada, entendeu? Porque sem o seu nome civil retificado, você vai pedir um emprego, tá aí. Você aparece lá com uma aparência... Feminina, por exemplo. Feminina, por exemplo, e está lá seu nome, João, e seu sexo masculino. E daí no mercado de trabalho e na educação, essa população fica extremamente fragilizada. As vagas de emprego desaparecem, isso é relato pacífico. Simplesmente a pessoa que vai na entrevista de emprego nunca mais é chamada. Isso não é um problema só para quem vivencia esse drama, né? É um problema social, são pessoas que têm condições de serem produtivas, de contribuir para a economia. E daí, contribuir com o preconceito, porque a sociedade joga essas pessoas, no caso, por exemplo, das mulheres transexuais e travestis, para um único tipo de trabalho que a sociedade permite que elas façam, que é a prostituição. Depois a sociedade aponta para elas como pessoas que são prostitutas e que não que isso seja uma escolha ou não da pessoa, mas assim, como se elas fossem pessoas marginais. Mas foi a própria sociedade que empurrou elas para lá. Entendeu? Vamos falar de alguns avanços aqui de São Paulo, além do nome social, que já é muito usado, inclusive, nas escolas. A gente tem um balanço da Secretaria de Educação, que são 290 alunos que usam esse nome social hoje, uma alta de 60% de um ano para outro. Tem também os boletins de ocorrência, que agora permitem que a vítima registre que foi vítima de homofobia. Isso também foi um avanço? É um grande avanço, mas ele passa pela mesma coisa do que o problema do SUS. Porque o boletim eletrônico, por exemplo, você pode ir lá colocar. Né? Mas no boletim, quando você faz na delegacia, você depende da boa vontade do delegado, de cumprir
essa determinação. Na escola, você depende da boa vontade do diretor de cumprir essa determinação. E muita gente tem casos de muitas vezes que isso não é pacífico, que a pessoa tem... E se você já é uma pessoa que sofre, por exemplo, muitas pessoas sofrem preconceito dentro da família, não tem apoio, você é um adolescente, enfrentar um diretor de escola para impor isso, você tem que... É muito difícil. Entendeu? E com relação ao programa Transcidadania da Prefeitura, que oferece bolsas de estudo, tratamentos com hormônios, qual que é a avaliação que vocês fazem? É um programa fantástico, é um programa muito bom, mas é um programa de resgate, né? A pessoa sofreu a exclusão escolar por preconceito e daí ela está sendo resgatada de volta para a escola e se empoderando e para o mercado de trabalho. O ideal seria que toda a escola respeitasse desde o início. E o que está acontecendo é que todos os planos municipais de educação, não só como aconteceu em São Paulo, retiraram gênero, orientação sexual dos seus planos. Então, não há mais a discussão sobre isso, com uma falácia da bancada fundamentalista da Câmara de Vereadores de que as pessoas iam se transformar em homossexuais e em transexuais. E eles simplesmente entraram de sola nisso e retiraram, inclusive, o direito das mulheres, porque não está sendo discutido sexualidade, não está sendo discutido o corpo da mulher, o que contribui, inclusive, para a cultura do estupro, que é um tema tão atual hoje em dia. E uma coisa que é importante destacar, né? O nosso tempo está acabando, eu gostaria que você fosse rápido na sua consideração final, por favor. Claro, mas essa parte dos planos de educação é importante porque tudo que o movimento quer é que você combata a discriminação contra crianças e adolescentes LGBT. Crianças LGBT existem, isso é fato objetivo. Então, tudo que a gente quer é combater o bullying homofóbico, transfóbico e machista. É isso que os fundamentalistas religiosos estão sendo contra na prática. Então, acho que essa é a principal política pública que está faltando. Você ter uma educação de respeito à diversidade nas escolas, sexual e de gênero, e de respeito à mulher e à autonomia da mulher e seu próprio corpo. Acho que isso é o mais urgente em termos de política pública. Muito obrigada pela vinda de vocês, por terem dividido conosco contribuições tão importantes, né? E um bom trabalho nessa luta, que a gente consiga continuar avançando. Obrigado, Priscila. Obrigado pelo Eu que agradeço.